Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar essa manhã no nosso congresso, fazendo a apresentação do nosso palestrante, que é o professor Marcilon Fonseca de Lima. Ele irá falar conosco hoje sobre o tema que envolve, sobre o tema principal, né, do congresso, e ele vai abordar o tema sobre inteligência artificial aplicada no controle e qualidade dos alimentos. Só falando um pouquinho sobre o professor Marcilon, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UFG, ele é mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela PUC em 2017, especialista em Gestão e Projetos e Gestão de Turismo. Não é? Ele trabalha na PUC há algum tempo e ele está envolvido nas disciplinas de Administração e Finanças para Engenharia, bem como eletricidade e instalações elétricas. Eu gostaria de agradecer enormemente a participação do professor Marcilon e gostaria que todos vocês se sentissem à vontade nas questões, tá? Que nós estaremos monitorando os questionamentos, ok? Então, eu passo a palavra para o professor Marcilon e, desde já, agradeço a sua participação, professor. Muito obrigada. Tá, muito obrigado a você, professor. É uma honra, né, eu estar aqui falando num assunto tão interessante, um assunto que eu gosto particularmente, que eu fiz algumas pesquisas, ainda estou desenvolvendo algumas pesquisas na área, apesar da dificuldade que a gente sabe pesquisador tem no Brasil, né, mas já estamos um pouquinho atrasados, então vamos começar logo, senão a gente não termina o que a gente precisa falar, eu vou evitar de ficar acelerando a nossa palestra, né? Deixa eu ver se o pessoal coloca aí a apresentação para a gente. Por enquanto eu estou aqui. Deixa eu ver se o Leonid nos auxilia e coloca o PowerPoint para a gente, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, acho que agora está aparecendo, né? Na verdade não foi o Leonid, foi eu que coloquei. Não, mas aí sumiu de novo. Voltou. Eu acho que agora está funcionando. Quer ver? Olha se é assim mesmo. Porque eu coloquei aqui, parece que é isso, né? O que está aparecendo aqui é o que está aparecendo para vídeo. Está aparecendo aqui, né? Isso. Então tá bom. Exatamente. Então tá, obrigado. Bom, então tá ok, gente. Como eu falei, então, é um tema que me é muito caro, né? Falar sobre inteligência artificial. A nova fronteira da ciência, na verdade, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Todo mundo tem pesquisado muito sobre inteligência artificial. E como eu falei, eu tenho pesquisado alguma coisa a respeito do assunto e vou falar especificamente para vocês sobre o controle de qualidade que pode ser feito nos alimentos, algumas pesquisas que existem no mundo sobre controle de qualidade usando a inteligência artificial, certo? Porque a gente pensa muito em inteligência artificial voltado em computador, em robô, em máquina, e a gente tem, obviamente, que a gente vai utilizar máquina, vai utilizar alguns processos, mas em processos que podem ser não tão complexos e que trazem um grande ganho, né, para a indústria ou até mesmo comércio, logística, ligado à área de alimentos, tá? Então, aqui eu vou assinar um contrato com vocês da minha apresentação. O que eu vou falar? Eu vou, a princípio, falar sobre, vou dar uma pequena introdução, falar rapidamente sobre inteligência artificial, sobre a indústria de alimentos, a adulteração em alimentos. Na verdade, eu vou falar não só da adulteração, vou falar sobre a alteração que pode ocorrer nos alimentos, dentre elas a adulteração,
Eu poderia até ter alterado isso aqui, mas acho que o tema de alteração é forte e mostra um pouco o que acontece em todo mundo. A gente vai perceber que existe uma preocupação no mundo inteiro sobre a necessidade de fazer controle de qualidade por causa de adulteração, né? Algumas pesquisas pelo mundo, eu vou mostrar aí umas 6, 7 pesquisas que existem, e depois eu vou fazer elencar algumas outras, apenas elencá-las, né, porque são muitas, vou elencar umas 60 depois que tem pelo mercado. Vou falar de 3 experiências bem práticas que existem em indústrias, inclusive algumas delas já aplicadas aqui no Brasil, e no final deixar para a gente bater um papo, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Na verdade, até eu vou falar para a professora Luciana que fiquem à vontade, não precisa ficar tão à vontade também, não. Não, brincadeira. Aí no final a gente troca algumas ideias a respeito do que foi dito aqui. Por isso que eu vou tentar, né, não enrolar tanto para a gente poder bater um papo, nem que seja rapidinho a respeito do assunto, tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer, assim, qual é o objetivo dessa palestra, né? Ainda terminando o nosso contrato aqui de palestra. Na verdade, uma palestra assim, de 1 hora e pouquinho, 1h10, na verdade, vai ser meio difícil de eu falar, assim, abranger todos os aspectos, ou até explicar como funcionam os algoritmos. Então, meu objetivo é fazer mais um estado da arte, ou seja, mostrar para vocês o que há de pesquisa no mercado, tá? Como é que as pessoas estão pesquisando ao redor do mundo sobre controle de qualidade de alimentos e algumas outras aplicações relativas a essa indústria de alimentos, certo? Então, não esperem que eu venha falar especificamente de algum algoritmo, porque aí não caberia nesse tempo que a gente tem, certo? Mas acho que vai ser interessante abordar esse estado da arte, mostrar como é que tem se pesquisado e algumas aplicações práticas já que existem, certo? Obviamente que a gente falando de qualidade de alimento, uma coisa que a gente deve entender, né? Por que falar de alimento? Alimento, na verdade, há algum tempo, ele ficava apenas na cozinha, na mesa, não entrava na pesquisa científica. Essa pesquisa científica com alimentos, ela é nova, né? É recente, na verdade, a gente pensar na ciência, que já é milenar. Então, no último século é que tem avançado, na verdade, no século passado, já estamos em 2020, é que começaram assim a avançar e as pessoas perderam um pouco, não vou dizer preconceito, mas colocar de alguma forma os alimentos como objeto de pesquisa, certo? E aí, o alimento é importante para a vida, né? Como é que o ser humano vai existir sem alimento? Então, hoje existe toda uma ciência em torno disso, na química, na área de gestão, existe a engenharia de alimentos. Então, o alimento hoje, ele entra, por causa da sua grande importância, você pode pensar assim, qual é a coisa mais importante que existe para o ser humano? Na verdade, se for pensar, é o alimento. Sem um alimento, a gente não estaria nem vivo, né? Então, é todo o processo, desde plantio até o consumo do alimento, é hoje objeto de pesquisa, tá? Por causa dessa grande importância, né, do alimento em si, a gente percebe que o ser humano evoluiu com o tempo e começou a domesticar o alimento. Então, o alimento, ele era selvagem, nos 2 sentidos, né? Ele era selvagem porque era necessidade de caçar o alimento algumas vezes, e selvagem porque as plantas eram selvagens, né? Com o tempo que as pessoas começaram a entender que poderiam domesticar o alimento em si, ou seja, fazer plantio, desenvolver, e às vezes começar a trocar, e aí surgiu, vamos dizer assim, o comércio de alimentos, que hoje ele é importantíssimo para o PIB de todos os países, certo? No Brasil, por exemplo, a gente sabe que o setor agrícola é de grande importância. E a indústria ligada ao agronegócio, a agropecuária, também é muito importante. Tá? Então, o comércio de alimentos, por conta, inclusive, disso, né, é que as pesquisas se tornaram tão importantes em relação
aos alimentos, né? E com isso, essa necessidade de armazenar, de manusear, de comercializar, a indústria começou a industrializar alimentos também, em grande parte com necessidade mesmo. Imagina locais de grande frio, onde você não consegue ter alimentos frescos, ou então lugar de muito calor, aonde a perecibilidade do alimento é muito grande. Então, houve a necessidade do desenvolvimento, inclusive com a Revolução Industrial e com a necessidade econômica, né? Houve um grande boom na indústria de alimentos no início do século passado, aonde grandes marcas começaram a desenvolver seus alimentos, desenvolver o chocolate, desenvolver frios, desenvolver temperos. Inclusive a carne tinha, no início do século, as pessoas começaram a ir para cidades, até mesmo por causa da Revolução Industrial, a necessidade de sobrevivência. Aí é um outro caso, mas falando nisso, né, a necessidade assim de se alimentar era muito complexa. Como é que você ia alimentar uma população tão grande com alimentos de qualidade? Às vezes você ia no mercado e a carne tinha mau cheiro, mau gosto no sentido de ter gosto ruim, tá? Não era nada palatável. E, inclusive, alguns temperos foram desenvolvidos para disfarçar o sabor mesmo da carne, aquela carne azulada, ruim. E a evolução, obviamente, da indústria veio aproveitando toda essa necessidade. Então, havia uma necessidade, o pessoal fala que o marketing inventa necessidade, mas existia uma necessidade, né? E desenvolveram-se produtos e meios para que as pessoas pudessem se alimentar um pouco melhor. Então, aí, inclusive, a engenharia de alimentos vem nesse caminho, certo? Nessa pegada da evolução que houve da necessidade de alimentos para atender uma grande gama de pessoas em um local tão restrito como uma cidade, né? Quando você mora no campo, você faz sua comida, você planta a sua comida, você cria e até caça, mas na cidade é um pouco mais complexo. Aliás, é muito mais complexo para você ter esse acesso. Então, a indústria evoluiu bastante e, com certeza, a necessidade de fazer pesquisa para melhoramentos de manuseio, transporte, estoque e conservação do alimento, certo? A adulteração, ela entra nesse item por alguns aspectos. Primeiro, que existe a necessidade das pessoas de ganharem dinheiro. E, às vezes, elas não querem ganhar o dinheiro, não é que desonestamente, mas elas não querem ganhar dinheiro com certa facilidade. E tem uma grande concorrência. E, às vezes, o que as pessoas podem fazer é mudar a cor de um alimento, colocar uma data de validade diferente, enxertar alguma coisa naquele alimento para que ele tenha uma aparência de que ele tem uma durabilidade maior, ou aumentar o peso, colocar mais água, colocar uma gelatina, ou colocar soda a mais no leite. Então, todos esses processos é para que a pessoa, às vezes, não perca dinheiro, ou porque ela tenha mais lucro. E com isso, no mundo inteiro, isso não estou falando de Brasil, no mundo inteiro, existe uma necessidade de controlar a qualidade desses alimentos. Controlar a qualidade desses alimentos para quê? Para que evite adulteração e para que evite, no caso de haver alguma alteração natural, que possa atrapalhar o consumo desses alimentos, que esse controle evite que isso ocorra, né? De repente, alguma fruta estragada que possa ser vendido, erro no peso, ou qualquer uma dessas outras coisas que eu falei, né? Algum excesso de massa colocado a mais, ou a própria qualidade no sentido de bactérias ou outras coisas. Então, tem necessidade de ter controle do alimento por conta disso. E a inteligência artificial, ela entra nesse aspecto para auxiliar, né, de modo a fazer o quê? Que eu consiga ter uma grande assertividade nesse controle de alimentos e que eu consiga fazer isso com rapidez. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, mas o que vem a ser inteligência artificial? Eu peguei duas definições aqui rápidas, né? Tem várias definições, mas essas duas aqui ajudam a entender um pouquinho
o que a gente pode fazer e aplicando, inclusive, em alimentos, né? A primeira definição, né, de Kaplan fala o seguinte, que é a capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos vindos do ambiente, aprender com esses dados e usá-los para atingir objetivos específicos por meio de adaptação flexível. Adoro essa definição, muito legal. E a outra fala mais simplesmente, né, mais simploriamente, que ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Bem simplificada, mas que mostra um pouco daquilo que a inteligência artificial pode fazer, que é fazer um dispositivo onde ali dentro tem tudo aquilo que disse na primeira parte ali, e que ele faça alguma coisa que simule uma certa inteligência, né? Mas focando aqui na primeira definição, é que ela é um pouco mais ampla e é interessante. Na verdade, uma coisa importante que a gente tem que ter, primeiro, assim, são dados externos. A gente precisa saber características, a gente saber informações a respeito daquilo que a gente quer e precisa, para a gente interpretar, aprender com aquilo, certo? Interpretar aquilo e adaptar de maneira que eu possa utilizar, fazendo com que isso aparente uma inteligência. Na verdade, a inteligência artificial, o nome é artificial, é porque ela quer imitar a inteligência humana. E o ser humano, tem um slidezinho aqui da pouco, eu vou mostrar qual que é a ideia. O ser humano, ele interpreta as coisas desde que nasce. Então, a gente sempre está em aprendizado. Então, quando eu olho uma pessoa, se eu a conheço, eu interpreto e falo, aquela pessoa é fulano. Por quê? Isso está lá nos meus algoritmos internos, vamos dizer assim, né? Para interpretar e para falar, não, aquele fulano é o José que eu conheço de algum lugar. Igual agora, eu estou vendo aqui ao lado alguns ex-alunos, algumas pessoas aqui, e eu já consigo visualizar quem são essas pessoas, certo? Por exemplo, eu estou vendo aqui o Silvio. O Silvio é um ex-aluno meu do semestre passado, se não me engano, do semestre passado. Então, eu consigo visualizar a pessoa, até a voz, etc. Por quê? Porque a nossa inteligência tem essa capacidade dessa interpretação. A inteligência artificial, ela quer fazer isso, tá? Só que ela é restrita em alguns aspectos específicos que ela vai fazer. Ela não consegue ter essa ainda, né? Imagino que, não sei se terá, essa capacidade tão ampla que a gente tem de cognição, certo? Que é um pouco diferente, raciocínio e tal. Você, dentro da inteligência artificial, existem vários termos que a gente conhece e que não dá para eu colocar todos aqui e nem para explicá-los. Mas se vocês ouvem, tudo que a gente vai falar aqui, eles não são inteligência artificial, mas são ligados a, né? A gente vai falar em inteligência computacional, fuzzy systems, sistemas fuzzy, né? Algoritmos heurísticos, computação evolucionária, algoritmos genéticos, redes neurais, deep learning, machine learning. Eu repeti redes neurais, eu tinha corrigido no outro slide, na verdade eu coloquei aqui reconhecimento de padrão, né, para não ficar repetindo, big data, blockchain, tudo isso aqui são áreas da inteligência artificial que nos auxiliam, tem outras várias, né, dentro dessa área tão importante para fazer aquilo que a gente colocou na primeira parte, né? Ou seja, a gente interpretar esses dados internos, aprender com eles para a gente fazer tomada de decisão. Muitas vezes a tomada de decisão é da máquina, ela mesmo faz porque a gente falou para ela fazer, quando acontecer isso, você faz aquilo. Quando você encontrar uma fruta estragada, tira ela. Então ela toma esse tipo de decisão, às vezes, por exemplo, tá? Então esse setor de alimentos tão importante, né, que a gente vai falar aqui, que está falando, na verdade, ele engloba uma grande área econômica importante, desde a agricultura, no plantio, certo? A tecnologia hoje no campo é imensa. Então, a inteligência artificial, ela é utilizada hoje para o plantio, aliás, até antes do plantio, no preparo do solo, para saber pH, para saber se existem nematóides, etc. Ou seja, se existe já um grande avanço, uma grande pesquisa no setor de alimentos, desde antes da produção do alimento, até a época em que você planta, você monitora o plantio e você irá colher isso, vai levar isso para
para comércio, indústria, assim por diante. Na pecuária, idem, né? Não só na pecuária, como outras fontes de proteína animal, leite, camarão, piscicultura, ou seja, existe aves, né, suinocultura, ou seja, existe também uma grande pesquisa, uma grande evolução em todos esses aspectos, né? Mudança genética, a respeito de tanto de plantas quanto de animais, melhoria nesse sentido, alimentação, adubação, tá? Então, essa pesquisa toda tem ocorrido e utilizado, em grande parte, inteligência artificial. As máquinas hoje que plantam, elas não são igual antigamente, né? Antigamente, na verdade, não usava nem máquina, você usava uma coisa chamada matraca, né? Que era uma maquininha, parecia um V, aonde você colocava a semente ali, apertava no solo e abria. E ela fazia um barulhinho que lembrava o barulho daquele papagaiozinho chamado matraca. Por isso esse nome de matraca. Hoje não é uma matraca. Hoje o pessoal coloca um computador no bordo de uma plantadeira e praticamente não precisa de operador. Tem um ar-condicionado, um monte de computador, e ele vai acompanhando ali profundidade, quantidade de semente, etc., quantidade de tubo que vai junto, e assim por diante, tá? Então, percebe-se que a evolução ela existe em todos esses aspectos. Na logística, né, como vai transportar, como é que vai distribuir, armazenamento, a indústria, comércio, a gestão disso tudo, né? A gestão, inclusive, a gente fica pensando em gestão só em grandes empresas, né? Na verdade, as fazendas hoje são grandes empresas e muito bem geridas. Isso sem falar, obviamente, no pequeno produtor, que existe um grande apoio de órgãos governamentais e não governamentais que auxiliam na gestão para melhorar a comercialização, melhorar a produtividade e assim por diante. E até o marketing, né? Aonde você pensa, como eu falei lá atrás, né, necessidades que não foram inventadas, que existem, e que as pessoas vão desenvolver produtos para quê? Para que as pessoas possam suprir necessidades, no caso básicos, de alimento, certo? E ter conhecimento, saber como elas receberão isso, e até fazer a sua publicidade. E isso também há a possibilidade de você fazer, e existe no mercado inteligência artificial, tanto é que a gente entra na internet, por exemplo, e a gente pesquisa aqui, vamos supor, algum alimento. O pessoal vai ficar depois colocando várias vezes aquele alimento, ou coisas parecidas com aquele alimento, para até que você compre, ou até que você bloqueie, falar, não quero mais essa publicidade aqui, que é um dos itens de marketing, certo? Ainda falando de alimentos, né? Por que existe, eu falei rapidamente, por que existe a adulteração e até a alteração de alimentos? Na verdade, existe muitas vezes a adulteração porque há alteração. Aí as pessoas, os empresários, os comerciantes, industriais, eles tentam adulterar para fazer com que aquela alteração não apareça, para que ele possa continuar comercializando, certo? Mas as alterações de alimentos, elas ocorrem por alguns fatores. O mais importante, vamos dizer assim, é esse primeiro. Os alimentos são perecíveis. Os alimentos estragam. Não adianta você querer falar, não, o alimento vai durar 2.000 anos. Acho que há pouco tempo eu vi uma pesquisa que acharam uma semente de tâmara, se não me engano, no tempo lá dos faraós, e plantaram e nasceu, certo? Mas ninguém comeu essa semente, certo? A castanha, se é que é comestível, nem sei. Se eu estiver falando bobagem, alguém pode escrever aqui do lado que eu vejo se eu estou falando bobagem, se a gente come castanha de tâmara, porque geralmente essas castanhas são comestíveis, né? Igual baru e outras por aí. Então, como eu falei, os alimentos são perecíveis, e isso é um grande problema. Então, se eu tem alimentos que duram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, e isso, às vezes, colocando em geladeira ou utilizando conservantes, tá? Então, esse é um problema. Então, as pessoas adulteram muitas vezes, por quê? Porque ele tem essa alteração natural, dessa perecibilidade. Outra razão é porque ele é um produto, né, comercial muito importante, claro, né? As pessoas precisam se alimentar, então elas vão comprar, certo? Então, se o produto não estiver bom, a pessoa não vai comprar. Então, eu adultero aquele produto para quê? Para que a pessoa adquira ele pensando que ele está bom. Então, isso também é uma razão pela qual
pode ser que as pessoas queiram adulterar. Existe uma grande concorrência no mercado, né, de alimentos, em tudo, né? Você pode ver, se você vai no mercado, que você fica assim, meio bobo. Qual desses chocolates que eu vou comprar? Tem 300 marcas de chocolate. Todo mundo fala que o seu arroz é mais bonito, mais brilhante, mais não sei o quê. O feijão, meu feijão é mais soltinho, o arroz é mais soltinho. Então, existe uma grande concorrência e, às vezes, as pessoas utilizam, por conta disso, mecanismos para que o dele apareça ser melhor ou não, ou porque ele ganhe dinheiro, porque o outro vende mais que isso. A necessidade de ter preços competitivos, então você pode querer reduzir custo, reduzindo sua qualidade, o que é uma bobagem, a gente sabe disso, né? E a qualidade, ela é imprescindível. A gente vai comprar aquilo que é melhor. Então, muitas vezes, o pessoal mascara essa qualidade para que a gente pense que aquela qualidade é melhor. Eu lembro de um filme, acho que eu falei isso até em sala de aula, acho que chama A Fúria da Cor, se não me engano, onde o ator principal chega numa lanchonete e vê lá um hambúrguer. Ele falou, quero aquele hambúrguer. Tinha uma foto linda de um hambúrguer. Eu não gosto de hambúrguer, mas está lá uma foto de um sanduíche, com hambúrguer, na verdade, um sanduíche. Aí, quando chega para ele o sanduíche, é uma coisinha horrorosa. Ele fala, não quero esse, eu quero aquele. Então, muitas vezes isso acontece, né? O cara que quer vender, ele mascara o seu produto para que ele apareça ter uma qualidade. Mas o produto nem sempre está nessas condições, certo? Necessárias para comércio, para consumo e para entrega, né? Para a gente consumir, às vezes. Antes mesmo do consumo, vai te entregar e ele não tem essa condição. Isso por conta de quê? Transporte deficiente. Pode começar antes, na verdade, né? Você pode começar lá do plantio, do carregamento, da colheita, no transporte, que é deficiente. Não sei se alguém já viu, não sei se ainda é assim, né? Mas eu lembro na década de 90, por aí, eu tinha uma obra no interior e eu andava atrás, às vezes, muito de caminhão de tomate. E era horrível estar atrás do caminhão de tomate, porque ele era um caminhão que tinha uma piscina cheio de tomate em cima e escorria um líquido muito mal cheiroso. Aquele líquido era tomate. E aquela piscina de tomate ia para a indústria direto, certo? Então, o transporte não é aquele transporte que a gente imagina para um alimento, né? E a gente consome daquele tipo de... Não sei se é assim ainda até hoje, espero que não, né? O armazenamento não é adequado, muitas vezes. Até assim, o transporte e armazenamento, existe uma grande diferença quando o produto é para consumo interno quanto externo, né? Quando alguém vai vender para o exterior, o cara vai lá no campo, usa luva para tirar a fruta, coloca ele num paninho, carrega como se fosse um bebê. Aí, quando ele é para consumo interno, arranca de qualquer jeito, joga. Dá uma tristeza, às vezes, você ir no supermercado. Eu não gosto de estar na hora no supermercado quando eles estão trocando as verduras. Porque você vê o descaso com que aquele repositor manuseia as verduras e as frutas, né? Pega uma caixa lá de tipo tomate ou maçã não pode ter machucado, né? Despeja aquele monte de coisa assim, em vez de colocar uma a uma, despeja. Aí depois que está tudo despejado, ele tenta arrumar as de cima bonitinha, mas as de lá de baixo estão tudo machucadas já. E você vai acabar comprando aquilo de uma forma ou de outra. Ou alguém acaba comprando, porque você chega depois lá, já não tem aquelas maçãs que foram machucadas ali na próprio manuseio, né? Naquele armazenamento inadequado. E isso não ocorre só ali, ou seja, desde que sai da fazenda, colocado em caixa, depois aquilo é passado para um Ceasa ou para uma outra distribuidora, e aí chega no supermercado, depois vai colocar para a gente comprar, e a gente vai carregar aquilo, coloca numa sacola, também não seria adequado, né? Mas a gente coloca numa sacola, se apertando uma outra, coloca no carro, já bate de novo, tira, coloca na pia, bate de novo. A gente percebe, então, que isso vai fazendo com que a qualidade do produto vai deteriorando. E por isso tem um grande desperdício de alimento no mundo inteiro. E tanta gente passando fome, se a gente for analisar. Se não houvesse tanto desperdício, não tinha tanta gente passando fome, né? Então, esse manuseio inadequado, exposição demasiada ao calor, também, no nosso caso aqui, isso é grave, né? A validade que expira antes do consumo, e muitas vezes o pessoal tenta maquiar isso de alguma forma, utilização de conservantes impróprios, e o fator humano da cobiça, claro que eu tenho falado ao longo do tempo. Isso causa essa adulteração, né? Aqui tem uma fala do Marinho, eu acho que eu vou até lê-la,
questões relativas à ciência dos alimentos e autenticação são de importância particular, não apenas aos pesquisadores, mas também para os consumidores e entidades reguladoras. A necessidade de garantir qualidade de armazenamento, onde a palavra qualidade engloba diferentes significados, como, por exemplo, valor nutricional, segurança de uso, estar sem adulteração ou alteração. Percebe que ele faz diferença que eu fiz aqui, ó, adulteração ou alteração, genuinidade, tipificação, etc. Tem feito que os pesquisadores procurem por ferramentas mais efetivas para investigar e lidar com problemas da química alimentar. Inclusive, qualidade da água, né? Isso aqui é água, tá, gente? Então, vou falar sobre alguns conceitos básicos aqui para a gente continuar, porque eu vou falar lá na frente, quando eu mostrar as pesquisas, é interessante alguns conceitos ficarem um pouco claros. Apesar, como eu falei, eu não vou aprofundar, porque a gente tem aqui uma diversidade de pessoas assistindo, e não dá para a gente falar de termos extremamente técnicos. Mas num congresso de ciência e tecnologia, a gente não pode ficar sem eles, né? Então, o primeiro que eu vou falar é sobre reconhecimento de padrão. Tá? Eu falei que eu ia colocar o ser humano aqui, né? Então, vamos lá. Quando a gente nasce, certo? A primeira coisa que nos vem é que a gente começa a conhecer o mundo, né? A gente conhece. O mundo, para a gente, é a mãe da gente, aquela que nos alimenta, certo? Então, a gente começa a conhecer o mundo, a ver, abre os olhos, sente cheiro, paladar, começa a engatinhar, tato, certo? E aí, a gente começa a enfrentar grandes desafios, que é, por exemplo, sair do berço. A gente começa a enfrentar alguns desafios, caminhar, conhecer o alimento, a gente mete a mão no alimento, tem mão que a mãe quer que o menino use colherzinha, mas ele precisa sentir, né? Então, mete a mão no alimento para comer, suja a cara toda. Então, esses são os grandes desafios que são enfrentados. Com esses desafios, nós começamos a reconhecer esse ambiente, certo? Que nos cerca. Com isso, a gente, óbvio, que aprende. Aí vem o aprendizado. A gente tem, portanto, várias informações, que a gente colhe essas informações, colhe esses dados e aprende com esses dados. E com esses dados aprendidos, a gente, de acordo com todas essas experiências, a gente toma decisão. Então, reconhecimento de padrão, nada mais, nada menos é isso. Ou seja, num sistema informatizado, você entra com dados, você faz com que esses dados, por algum algoritmo, a máquina venha a aprender com aquilo, tá? E de acordo com esse aprendizado, eu tenho um uso, uma utilização, uma decisão que eu tenho que tomar, certo? Isso aqui, então, é o reconhecimento de padrão. Tipo, se eu tenho uma banana, eu quero saber se ela é madura, geralmente a gente, quando vai na feira, a gente vai pegar as amarelinhas, né? E que não tem mancha, falar, essa aqui tá boa, tá madura, não tá madura demais, não tá verde. Se a gente conhece mais de banana, né? A gente fala assim, de feira, principalmente, hoje em dia, a gente compra aquela que é a nanica, por exemplo, um pouquinho esverdeada, que aquela que tá toda amarela, o consumo dela vai ser muito rápido. Então, a gente tem um padrão. Quando a gente vai comprar, a gente tem um padrão. A gente aprendeu com aquilo, certo? E toma uma decisão. Vou comprar essa, vou fazer aquilo, vou escolher, tá? De acordo com o padrão que é existente. A gente faz esse padrão, certo? O reconhecimento padrão é uma técnica muito utilizada na inteligência artificial. Na área de alimentos, eu acho que é quase que a única, que a gente utiliza. A gente vai ver que, acho que todas as pesquisas que eu vou apresentar, eu vou falar de reconhecimento de padrão. Na área de alimentos, uma coisa importante é a quimiometria. Esse palavrão aqui, eu vou explicá-lo, né? Ó, eu até coloquei uma definição. A quimiometria é a ciência relacionada a medidas realizadas em um sistema ou processo químico, obtendo informações sobre o estado do sistema através da aplicação de métodos matemáticos ou estatísticos. Existe, inclusive, dentro da área, a estatística é uma área interessantíssima. Acho que o professor Felipe Corrêa está aqui assistindo a gente, que é um cara que entende muito de estatística. A estatística, ela é uma área
é importante que ela está em toda a ciência, ou seja, o pessoal da psicologia usa, e a área deles chama psicometria, o da economia usa, e a área deles chama econometria, que é uma área muito interessante. Na química tem a quimiometria, que é a utilização de processos químicos, certo? E identificação, e utiliza a estatística e métodos matemáticos para identificar características, etc. Certo? Então, na área de inteligência artificial, na área de alimentos, a gente usa muito a quimiometria. Utiliza reconhecimento de padrão, classificação multivariada. Classificação multivariada, esse outro palavrão aqui, para quem não conhece, muita gente deve conhecer, de modo simples, é o seguinte: classificar é atribuir classes, certo? Por exemplo, uma banana madura, banana verde. São duas classes, certo? Atribuir classe relativa a alguma característica requerida, que seria uma variável dependente, de acordo com atributos inerentes ao objeto. Esse objeto se chama de analito na quimiometria, na química, né? Aquele objeto que eu vou analisar. Ou seja, então esses atributos inerentes poderia ser, por exemplo, a cor, seria o estado da casca, seria a palatabilidade. Isso são características inerentes à fruta, em que eu vou descobrir se ela é ou se ela não é, uma banana madura ou se ela é uma banana verde, certo? Que é aquilo que eu quero. E é o exemplo que eu dei aqui embaixo, tá? Como ela é multivariada, ela relaciona, então, várias variáveis independentes a uma ou mais variáveis dependentes. O normal, o mais simples, né, é eu ter uma variável dependente com várias independentes. Como eu falei, né, então, a banana é madura ou não, dependendo de vários fatores, né, cor, mancha, palatabilidade, tamanho, marca, etc. Marca não, tipo, né, não tem marca de banana. Ou tem, não sei. E outro conceito, né, que fala aqui, são sinais analógicos, né, digitais. O que a gente utiliza, na verdade, dentro da inteligência artificial, são sinais digitais, certo? Ou seja, transforma a uma realidade, que são os sinais naturais, os sinais analógicos, né, tipo cor, formato, resistividade, textura, aquilo que a gente percebe e enxerga realmente em sinais digitais. Para quê? Para que o computador possa interpretar esses dados de uma maneira que ele compreenda, para que ele possa fazer análise. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo de uma análise de tomate. Eu pego esse tomate e faço uma análise qualquer. Eu posso fazer uma análise de imagem, por exemplo, no microscópio, ou num espectrofotômetro, e essa análise que eu faço, por exemplo, eu vou ter um sinal de espectrofotometria, de laser ou coisa parecida, isso vai me dar um sinal analógico, que é um sinal real que ele vai te transmitir. Só que quando eu passar isso para o computador, ele não vai entender daquela forma. Eu tenho que transformar aquele sinal em um sinal analógico, que, através de um processo computacional, a gente pode ver uma outra curva do outro lado, aquela vermelhinha, aonde já é uma curva digital, certo? Onde eu tenho foi feito um processo e aquilo ali já é interpretável. Para eu ficar mais próximo do analógico possível, eu preciso de equipamentos mais robustos, às vezes mais caros, obviamente, para que aquele sinal seja o mais próximo possível do sinal analógico. Tá? E aí existem não só os equipamentos mais robustos, mas às vezes algoritmos mais robustos auxiliam a interpretar esses sinais, tá? Bom, por que se pesquisa, então, com inteligência artificial? Porque já existe pesquisa, já existem várias pesquisas, em todo mundo, pesquisas para saber de qualidade de alimentos. Óbvio, existem laboratórios dedicados a isso no mundo inteiro, pesquisadores, certo? Que utilizam sinais analógicos de vermelho próximo, de imagem, laboratório para ver pH, para fazer contagem de células, de bactérias, de células somáticas, ou seja, já existe isso, certo? Então, qual que é a diferença que a gente utilizar em inteligência artificial? Bom, porque são mais rápidos. Não a pesquisa, né? Depois que a pesquisa está pronta, vamos entender isso aqui. A pesquisa é um processo demorado. A gente viu o negócio da vacina.
Quanto tempo demora? Todo mundo falou que ia demorar no mínimo 2 anos. Assim, agilizaram tanto que parece que em menos de um ano vamos ter vacina. Espero que isso ocorra realmente. Mas percebe-se que é um longo caminho a ser percorrido. Então, a pesquisa em si ela não é rápida. Mas o seu resultado, sim, depois da pesquisa da vacina, pronto, é só ir lá e vacinar. É só fazer a vacina e vacinar. Que esse é o resultado. Mas a pesquisa é demorada. Então, só para entender, por que você faz a pesquisa? Porque na sua utilização, ela é mais rápida, tá? Ela é não destrutiva. A ideia é não ser não destrutiva. Ou seja, você vai ter um equipamento, você aponta para alguma coisa e ele fala se aquilo está maduro ou verde, se aquela carne tem excesso de água ou não. Ela vai mostrar se aquilo tem alguma adulteração ou não, se a qualidade está dentro ou não. Ou às vezes até a origem de um certo produto, só apontando um certo dispositivo, por exemplo. Então a ideia é ser rápido e a ideia é não destrutiva. Ou seja, eu não tenho que arrancar um pedaço daquele negócio, utilizar e depois jogar fora, tá? Geralmente eu não uso aditivo ou uso pouco aditivo químico para fazer isso. Imagina, eu estou falando, eu vou apontar um produto. Não apontar, eu não usei nada, né? Mas às vezes eu tenho que colocar uma gota de alguma coisa para apontar e verificar. Mas isso é bem menos do que quando eu uso um processo mais tradicional. Não tem resíduo. O normal, né, normalmente não tem resíduo, ou tem muito menos resíduo. Então, se você tiver num processo de produção, vamos imaginar, você tem uma câmera em cima de uma esteira verificando se passa produto bom e produto ruim. Na verdade, eu não vou ter resíduo nenhum, porque eu não vou tirar o produto para ver se ele é bom. A câmera vai falar isso. Então, não tem resíduo. Não tem resíduo nem de aditivo químico e nem daquilo que eu tirei para fazer o teste. Portanto, ele é não poluente, ou bem menos poluente. Porque como eu não vou descartar, não tem resíduo, então eu não vou poluir. Não vou poluir com o produto químico utilizado e não vou poluir com o meu produto que eu vou jogar fora. Né? Ele é mais econômico. Tá óbvio, né? Depois eu comprar, começar a utilizar, com algum tempo, ele acaba sendo mais econômico. Certo? E outra coisa interessante, né? Com o uso, ele melhora a sua assertividade. Com o tempo, esses testes vão fazendo com que eles vão aprendendo mais. Por quê? Porque ele tem mais dados. Então, com mais dados, ele vai aprendendo. Ele fica mais assertivo com o tempo. Então, vamos passar. Então, a primeira pesquisa feita na China em 2013, tá? A gente vai ver que tem muita pesquisa feita na China. Também tem que alimentar muita gente, né? Então, a preocupação com alimentos lá é muito grande. Aqui existe um tipo de adulteração que é feito com inclusão de uma gelatina no camarão, tá? Então, inclui lá uma gelatina e para ficar mais bonito, ou mais pesado, ou alguma coisa no sentido, certo? E como é que foi feita uma pesquisa? Foi feita uma análise espectrofotométrica, tá? Usou um equipamento chamado espectrofotômetro e verificou suas características. Também fez imagens, chamadas imagens hiperespectrais. Na verdade, você tira uma foto com um equipamento especial, que é uma câmera hiperespectral. Qual que é a diferença dessa câmera com as outras câmeras? Que, na verdade, quando a gente enxerga dentro de um espectro de onda que a gente consegue enxergar, bem restrito. Uma câmera de imagem hiperespectral, ela coloca um leque mais amplo, muito mais amplo, de espectro na imagem, ou seja, tem muito mais informação. É como se fosse, dizem que a abelha enxerga muito mais que a gente, né? É como se fosse uma abelha, que ela vai enxergar muito mais coisa. Não é que eu vou tirar um raio-x, não. É a imagem mesmo, tá? É uma imagem hiperespectral. Isso vai gerar uma quantidade de dados imensa. Então, para você processar isso, você precisa de equipamentos um pouco mais robustos, porque uma imagem, ela vai gerar ali uma matriz hiperdimensional, né, com várias dimensões, na verdade, certo? O termo hiperdimensional, acho que não está errado, tá? Com várias dimensões, na verdade. Estou vendo uma pergunta sobre o link de frequência, eu sei que tem, mas eu acho que o Leonídio vai colocar, espero que o Leonídio coloque esse link para a gente.
ou a professora Luciana, se ela puder também, me auxiliar nesse ponto do link da frequência, tá? Porque sim, tem um link de frequência, certo? Se até daqui a pouco não aparecer esse link, aí eu vou ver como é que eu faço com esse link de frequência, mas eu sei que tem um link de frequência, certo? Apareceu, ótimo, muito obrigado. Então, como eu estava falando, foi feito, então, essa análise e criou-se um modelo utilizando essas duas informações. O que eu achei interessante nessa pesquisa é que a modelagem, ela mostrou realmente, consegue mostrar o que é adulterado ou não. Mas ele fez um plus nessa pesquisa, que foi o seguinte, colocou uma coisa mais visual, para ficar melhor, né? Ou seja, quando você tirar uma foto, vai aparecer essas cores aqui, essa gradação de cor. Isso não está na imagem hiperespectral, não. Foi o software que fez, tá? Ou seja, a pesquisa fez isso. De forma que, o que vai acontecer? Quando se olhar a gradação ali, ó, 0 ml de gelatina é esse mais azul. Então, quando aparecer alguma coisa bem azul, tá bom, certo? E quanto menos azul e mais vermelho, é que seu volume de gelatina é muito maior. Seria o máximo, tá? Quando estiver totalmente vermelho, ele está mais adulterado. Então, é uma pesquisa muito interessante. Como ela é de 2013, talvez até esteja em aplicação em algum lugar na China, né? Porque ela é extremamente prática para a utilização, poder detectar um tipo de adulteração. Se ele fez parte de pesquisa, é porque deve ocorrer esse tipo de adulteração. Não é que eu gosto de camarão, eu nem gosto, eu nem como camarão, tá? Mas eu achei essa pesquisa interessante aqui, que ela é para detectar o frescor do camarão, certo? Para saber se o camarão está mais fresco ou menos fresco. E isso em camarões congelados e descongelados, tá? O frescor, na verdade, é no sentido dele estar aquele camarão aguado, né, encharcado ou não, tá? Aqui a gente tem como é que foi feita essa pesquisa. Primeiro, separou-se as amostras, né, de camarão, as amostras em congelado e descongelado, algumas amostras descongeladas, frescas e encharcadas, aguadas, né, e algumas amostras congeladas também frescas e encharcadas, mais aguadas. Fez assim a aquisição disso pela imagem, também imagem hiperespectral, certo? Fez um tratamento dessa imagem, porque aí você fez uma média das imagens, comparou com o preto, tirou aquilo que era ruído, isso não é tão complexo de fazer, identificou a região de interesse, utilizou um algoritmo para achar qual que é a região de interesse, separou, segmentou e mostrou aquilo de acordo com os dados espectrais, fez uma redução de dimensionalidade. O que vem a ser isso? Como eu falei, quando você faz uma aquisição de imagem comum, imagem hiperespectral, você tem uma quantidade de variáveis imensa, muito grande, são muitos dados, muitas informações. Então, para que você consiga fazer um modelo melhor, você tem que tirar aquelas informações que são redundantes, informações que são de outlier, que são ruins, essa já foi feito no item anterior, e excesso de informações. Tá? Você tira isso, então, e coloca apenas aquelas informações que são mais relevantes. Então, você utilizou esse algoritmo que está aí, SPA, esse eu conheço, porque conheço mais ou menos, né? Fala que eu conheço. Porque eu utilizei na minha dissertação. Então, você usa o SPA para fazer essa redução de dimensionalidade, ele utilizou um outro também, e depois você monta o modelo e faz a classificação. Ele usou 3 classificadores, tá? Se não me engano, o melhor classificador foi esse primeiro que ele utilizou. Ele testou os 3 modelos, certo? Os 3 classificadores e verificou que o primeiro modelo era melhor. Se não me engano, é isso. E aí, ele fez ainda, e como é o mesmo grupo de pesquisa, né? Uma pesquisa feita na Irlanda e na China, o anterior também foi feito na Irlanda e na China, tá? Ou seja, um grupo de chineses que estudam
pesquisa nos dois países, eles fizeram mais esse interface gráfica interessante, aonde se consegue perceber se o camarão ele está encharcado ou não. Então, de cima seriam, se não me engano, os de cima são os descongelados, né? São descongelados. O vermelho é o bom, o verde é o ruim, tá? E embaixo são os congelados, aonde o azul é o bom e o amarelo é o ruim, tá? Então, o interessante dessa pesquisa é que, além de fazer a classificação, ele montou, no final, fez essa frescurinha que fica joia, fica prático de se utilizar, né? Então, das pesquisas que eu vi aqui, foi, acho que, a única que fez ainda montou essa interface gráfica para ficar fácil depois de montar todo o sistema, em vez de só falar sim e não, ele colocou isso aqui, tá falando, quando eu fizer a imagem, ele passa pelo software e já vai sair essa informação interessante, prática, que a gente pode utilizar no dia a dia de uma indústria, por exemplo. Essa aqui é uma pesquisa feita no Brasil, também de 2013, ela que é verificar a validade do óleo comestível. Ela utilizou 4 óleos, soja, canola e mais outros 2 que eu não me recordo. Então, utilizou 4 tipos de óleo e utilizou câmera convencional, tá? Não usou câmera hiperespectral, usou câmera convencional. O que ela fez? Tirou várias imagens, certo? Várias fotos, né? Adquiriu várias imagens. Essas várias imagens, ela utilizou todas elas, no caso, tirou 10 imagens, utilizou elas para fazer uma média e utilizar de tal forma que ela possa fazer um tratamento melhor dessas imagens e tirar aquilo que é ruído, que atrapalha. Com isso, fez histogramas com cada imagem, a média dos histogramas. O histograma, na verdade, é o seguinte, deixa eu tentar explicar aqui rapidamente o que seria um histograma, ou também chamado de colograma, por alguns. Eu tenho, sim, espaços dimensionais de imagem, RGB, HSI, LAB, ou padrão de cinza, preto e branco. Então, esses espaços dimensionais, ele vai dar, assim, dependendo do tipo, eu posso ter 1, 2 ou 3 dimensões. Por exemplo, no RGB, eu tenho 3 dimensões, né? Red, green, blue, né? Essas 3 dimensões, elas funcionam como? Pela posição do pixel e pela quantidade de vezes que aquela cor se repete, ou seja, a frequência daquela cor, tá? Na imagem. Isso vai te dar uma identidade da imagem, o histograma, essa repetição de cada cor. Então, eu tenho 250 cores, 256 cores, certo? Então, isso uma RGB. 256 padrões, na verdade, padrão de cor para cada dimensão, RGB, tá? Então, eu tenho desde mais clarinho até bem escuro, no R, no G e no B, no red, green, blue, no vermelho, verde e azul, tá? Então, de acordo com esse padrão em cada dimensão, eu faço um histograma para R, para G e para B. Então, eu tenho esse gráfico aí, pode ver que cada traço desse seria uma das dimensões. E ele juntou num histograma só 3 espaços dimensionais, que seria o RGB, escala de cinza para foto, que ele colocou foto em escala de cinza, e para HSI, que também é um outro espaço dimensional de cores também. Ele montou isso aqui, fez a média, com essa média ele tratou essas imagens e montou um modelo de tal forma que ele possa reconhecer com aquelas classes que foram feitas lá em cima, dividiu em dentro da validade e fora da validade. Então, de acordo com o histograma, ele verificou, então, se eu falo ele, o pesquisador, mas se não me engano é uma pesquisadora, tá? Milanes é uma pesquisadora, tenho quase certeza. Isso aqui, se não me engano, também é uma tese, tá? Ou é a tese ou uma dissertação. Mas depois vira um artigo também. Então, ele conseguiu montar um modelo, utilizando o histograma, para verificar a validade. Ou seja, ele reconheceu o padrão, ou seja, quantas vezes repetir-se-ia, por exemplo, na dimensão R, G, B, ou cinza, e verificou isso
para todos os óleos comestíveis, qual é que se adequava na validade e qual se adequava a fora da validade, certo? Fez, obviamente, uma redução de dimensionalidade, porque aqui eu vou ter em torno de 760, 256 vezes 7, vezes 3, então vou ter mais de 700 variáveis. Então, eu reduzo isso aqui para aquilo que é interessante, para eu evitar de eu ter o que a gente chama de informação redundante e excesso de informação, que aí melhora, inclusive, a possibilidade de utilizar esse software em equipamento não tão robusto, que é uma vantagem de utilizar, por exemplo, imagem RGB, que aí eu posso utilizar uma câmera comum, né, que for utilizado aqui no caso, tá? Aqui é legal, eu falei de maçã lá atrás, né? Tem uma pesquisa feita na China, e percebe que a China fez muita pesquisa até agora, que eu mostrei para vocês, que é o grau de deterioração. Na verdade, a tradução seria o grau de hematoma, certo? Ou seja, pancada que a maçã leva. Pelo artigo, ele diz o seguinte, que a maçã, quando ela leva uma pancada, ela estraga lá dentro, ela cria lá dentro, tipo um pequeno tumorzinho, certo? De acordo com essa pancada. E isso, você já deve ter reparado em supermercado, quando você compra uma maçã, ela tem aquela parte mais dura, diferente, e isso é devido, segundo esse artigo, eu li, ele disse que é por causa de pancada, tá? Então, o que ele fez? Para verificar, assim, grau de hematoma, ou seja, grau de pancada que ele levou, porque isso vai fazer com que a maçã deteriore. Utilizou imagem hiperespectral. A gente percebe que as universidades chinesas têm dinheiro para poder comprar equipamento hiperespectral. Para quem não sabe, a PUC tem um equipamento desse, tá? Existe um grupo de pesquisa da ESSEC, na PUC, que o coordenador é o professor Dr. Clarimar, e a gente tem um equipamento desse, certo? Que é uma câmera hiperespectral, e tem feito várias pesquisas sobre, inclusive, detecção de câncer, parece estar bem avançado, não sei nem se já virou artigo, mas eu sei que está bem avançada a pesquisa nesse sentido, com imagem hiperespectral. Mas voltando aqui ao experimento, o que foi feito? Colocou uma maçã, fizeram essa engenhoca nesse dispositivo aqui, tradução de dispositivo, quando você vê dispositivo em algum lugar, aqui em goianês é engenhoca, certo? Então fez aqui esse pequeno engenho, né, e colocou uma maçã para receber uma pancada de uma esfera de 22 gramas, a uma distância que eu não lembro qual que é. Então colocou aquilo ali e deu uma pancada. Pronto, fez uma pancada, tirou a maçã e fez a aquisição da imagem hiperespectral. Várias, né? Como eu falei, tem que tirar uma média para poder melhorar aquela imagem. Aí colocou de volta e deu uma outra pancada na mesma posição. Foi lá e tirou outra imagem. Várias, né? Mais 10 imagens, se não me engano, são 10. Quantas são? Ele fala ali? Não sei se ele fala quantas imagens são. Não fala, mas eu acho que são 10 imagens. Mais ou menos isso. Acho que é mais um padrão. O pessoal gosta de tirar 10 imagens. É uma quantidade boa. Eu já fiz experimento com 4 e ficou bom. Aí depois você coloca de novo para a terceira vez e dá outra pancada. Repete. Fez isso 8 vezes. Ou seja, deu 8 pancadas na maçã e cada vez que você deu a pancada na maçã, você tirou a foto. Fez uma aquisição de imagem hiperespectral. Certo? Ali na frente mostra o que você fez, né? O que foi feito na pesquisa. Você separou em 2 grupos, um grupo de calibração e um grupo de predição, fez o pré-tratamento, fez a redução de dimensionalidade, que eu já expliquei aqui atrás o que vem a ser isso, e pode ver que usou de novo o SPA. Só para vocês terem noção, esse SPA foi desenvolvido no ITA e em conjunto com a Universidade da Paraíba, tá? Universidade Federal da Paraíba desenvolveu esse algoritmo SPA, que, como vocês podem perceber, foi utilizado no mundo inteiro, tá? Para uma das razões pelas quais utiliza para essa redução de dimensionalidade, que é algo importante. Então, você usa ele em conjunto com outros algoritmos para poder fazer classificação, certo? E aí montou-se o modelo
e conseguiu fazer Só que nesse caso ele não fez aquela frescurinha que os outros fizeram, que é legal, fazer uma interface gráfica bonitinha, onde mostra como que ficou depois a maçã, né? Qual que é a boa, qual que é a ruim. Mas ele consegue definir. Quando você passar a maçã, ele vai falar, ó, grau hematoma 1, grau hematoma 5, grau de hematoma 8. Ou seja, quando uma outra maçã for colocada com um hematoma que equivale àquele de levar 8 pancadas, ele vai falar que ele está com grau de hematoma 8, por exemplo, né? Sim, Felipe, é um pêndulo, certo? Foi feito um pêndulo, essa pequena engenhoca é um pêndulo, tá? O professor Felipe está me corrigindo aqui, é isso mesmo. Ele montou um pêndulo com, na ponta, uma esferazinha de aço de 22 gramas. Uma outra pesquisa, também feita na China, sobre trigo, para verificar, o nome está me fugindo aqui agora, mas eu vou lembrar rapidinho. Como é que chama o negócio aqui? Que o pessoal tem glúten. Nossa, estava esquecendo que era glúten. Acredita que você quer glúten? Pois é, então verificar se naquele grão de trigo, ou naquele trigo, naquela amostra de trigo, se o glúten é forte, fraco ou médio, certo? E vai fazer isso como? Utilizando, só que aqui ele não vai utilizar imagem hiperespectral, vai usar um espectrofotômetro e vai verificar pelo infravermelho próximo. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá, coloca no equipamento, esse equipamento vai te dar um sinal analógico, certo? Esse sinal analógico, ele vai transformar em sinal digital. Esse sinal que está aqui é um sinal analógico, que a máquina traz para você, certo? Aqui, então, eu tenho um comprimento de onda desde cada amostra. Foram feitos, se não me engano, 113 amostras. Foram tiradas 113 amostras de várias regiões da China, regiões diferentes, certo? Então, ali eu tenho 113 gráficos. Depois foi feita uma farinha. Com essa farinha e com o grão, foram feitas análises químicas, que é o gráfico da frente. Então, essa análise química, ela permite saber se tem glúten ou se não tem glúten, com aquela análise química, tá? Não é logo depois, né? Mas foi feito um tratamento químico dos dados e percebeu-se que as duas, não sei se vocês conseguem enxergar, porque está bem clarinho, tem duas curvas lá em cima que o sistema percebeu e falou, isso aqui é outlier. Outlier seriam informações que vão atrapalhar, na verdade, que estão erradas e que vão atrapalhar meu processo. Então, ele verificou que era outlier e retirou aquelas duas informações ali. E aí eu tratei e ficou dessa forma. Foi feita uma PCA. PCA é um algoritmo, tá? Utilizado em classificação. Na verdade, isso aqui só questão de exploratório, só para verificar como é que estão os dados. E ele percebeu o seguinte, que o glúten forte e o glúten fraco, tanto o glúten forte quanto o glúten fraco, eles são facilmente destacáveis pelo sinal de infravermelho próximo, tá? Pode ver que tem um sinalzinho, que seria, não sei se eu consigo pegar o laser aquizinho, o pequeno laser aqui deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, né? Deixa eu voltar para a nossa tela. Aqui, ó. Aqui em cima, eu sei que está pequenininho, né? Aqui em cima eu tenho os glútenes, se não me engano, os fortes, aqui tem os fracos. E esse vermelho aqui, ele está todo misturado no meio, certo? Então, assim, para eu fazer uma classificação de tal forma que eu consiga realmente separar as três classes, né, forte, fraco e médio, a PCA não é uma boa. Então, utilizei aqui um outro processo, eu não me lembro qual, tá? Utilizou um outro processo para fazer o tratamento de dados. Depois dos dados tratados, foi feito o modelo, e dois modelos, de redes neurais e SVM, e esse modelo de baixo se mostrou muito melhor
se mostrou melhor, né? O de cima já era bom, né? 80% de acurácia. O de baixo foi 100% de acurácia para o glúten forte, 100% de acurácia para o glúten fraco e 81,82 para o glúten médio. O que quer dizer isso aqui? Que ele classificou esse aqui no lugar errado. Ele classificou o glúten médio como sendo outra coisa, ou fraco ou forte. Mas percebe que foram só 2 amostras que ele identificou errado, certo? E é aquele mais difícil de realmente fazer, que a gente percebe que ele tem uma característica muito próxima dos outros, tá? Mas percebe, então, que esse sistema é um sistema bom, principalmente para verificar o fraco e o forte. Talvez aqui, né, aqui falando eu, né, que a quantidade de amostra não é tão grande, 113 amostras, você talvez aumentar a quantidade de amostra, ou até tentar um outro tipo de algoritmo, você talvez consiga melhorar isso aqui, já que existe uma possibilidade muito grande de fazer esse tipo de classificação, né? Então, a classificação aqui foi bem a contento, tá? Nessa pesquisa chinesa aqui. Isso aqui, vamos dizer assim, que é importante, né? Porque tem muita gente que é celíaca, tem a alergia ao glúten. Então, é uma pesquisa que auxilia. Apesar que quem tem alergia não pode com glúten de jeito nenhum, na verdade, né? Esse aqui também é legal, é de cachaça, tá? O pessoal não precisa ficar feliz, não, certo? É só uma pesquisa, certo? Essa pesquisa de cachaça foi desenvolvida, inclusive, o pessoal da Universidade Federal de Goiás, da PUC, tá? E também tem pesquisadores dos Estados Unidos. Foi feito como? Foi feita uma aquisição de imagem, usou uma câmera, não foi hiperespectral, uma câmera, tá? Sinal em RGB, colocou a cachaça num becker e tirou várias fotos. Fez aquelas médias e tal, etc. E ele usou um sistema interessante de filtro. Usou um filtro passa alta, passa baixa. Para quê? Para ir tirando aquelas informações, ruídos, informações necessárias. Foram passando por várias filtragens, tá? Essas várias filtragens até você ter uma informação da cachaça mais limpa, certo? De acordo com essa informação dada aqui. Foi feito também uma análise química, ok? A respeito da cachaça. Para que foi feito isso aqui? Foi feito para saber o seguinte: a cachaça, ela é muito importante economicamente. No Brasil, a cachaça, se não me engano, pelo próprio artigo, ele fala o seguinte, que é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo. Como a gente, né, eu digo brasileiro, é que consome muito cachaça, então o brasileiro bebe bastante, né, porque é a terceira bebida mais consumida no mundo, certo? Brazilian Rum. Então, assim, é importante economicamente. Então, saber a origem. Lembra lá atrás que eu falei, sim, a origem também é interessante, é importante saber. Você pode vender, por exemplo, um queijo de Minas sem ser de Minas, ou então a cachaça do Pernambuco sem ser do Pernambuco. Então, se você tiver um sistema que vai falar que aquele cachaça foi envelhecida, tem idade tal, cachaça de 3 anos, e que ela foi envelhecida em um barril de cedro, certo? É importante isso para a economia e para aquela marca. E é isso que foi feito aqui. Então, quimicamente, foi feito o quê? Essa análise de 14 características da cachaça para determinar quimicamente a origem, certo? Utilizando isso, apenas esses dados químicos, foram feitos alguns utilizados, né, em alguns algoritmos, certo? Para identificar tanto a idade quanto o tipo de madeira para envelhecimento, né? O que a gente percebe é o seguinte, que esse modelo aqui, que foi o modelo principal desenvolvido pelo artigo, que é um modelo de visão computacional, ele se mostrou melhor, inclusive, do que aquele utilizando o processo químico para ver a característica, né,
da cachaça, certo? Para verificar se ela era... mas, assim, ela tem uma excelente acurácia, o processo químico, tá? Usando esses algoritmos que foram utilizados aqui, certo? Mas se for comparar com o sistema desenvolvido, né, com esse modelo desenvolvido, aqui, para achar o tipo de madeira foi 100%, e para achar o envelhecimento foi 85,7%, certo? Pode perceber que os outros modelos já foi 80, 81, 84, nenhum teve uma acurácia tão grande, certo? E essa pesquisa desenvolvida no Brasil com imagem RGB, tá? Ou seja, com câmera, não foi câmera hiperespectral. Aqui, como eu falar de origem, né? Aqui eu tenho o mel, que também foi feito por identificação, uma pesquisa feita na Argentina. Aqui tem o mapa da Argentina. Foi escolhido mel de 3 regiões. Foi feito... Cadê o Felipe? Uma engenhoca, tá, Felipe? Foi feita uma engenhoca, né? Um dispositivo, aonde foi colocado o mel, tirado as imagens RGB comuns, e foi feita a classificação. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque o tempo está meio expirando. Foi feita a classificação, percebe que é possível fazer a classificação, ó. Cada um de uma região, tá? Então, aqui da região sul, da região norte, e da região central, desses 3 aqui, tá? Então, foi identificado através de alguns algoritmos. Essa pesquisa foi feita na Argentina com colaboração de pesquisadores da Universidade da Paraíba lá, tá? Existem outros, eu ia falar mais dessa primeira aqui, certo? Mas como o meu tempo já está quase estourado, eu não vou me ater muito, mas eu ia explicar um pouquinho mais desse primeiro aqui, que é uma pesquisa, tem vários outros estudos, certo? Quem pode utilizar em alimentos. Esse aqui é o seguinte, é interessante porque para detectar se há mastite bovina subclínica no leite, utilizando imagem digital. Porque se você utilizar, se a gente tomar um leite que esteja com uma infecção, a mastite é uma infecção que existe na vaca, mastite bovina, tá? Você vai estar consumindo bactérias ou bactérias, vários tipos, né? A mastite não fala qual que é o tipo, tem vários tipos de bactéria. Você vai estar consumindo bactéria, certo? Então, esse sistema aqui, ele está sendo desenvolvido, fez parte, essa pesquisa aqui, da minha dissertação de mestrado, que é detectar uma mastite bovina subclínica, que é antes da mastite ficar visual, antes de você falar, esse cara aqui está com mastite. Porque você vê que o úbere está inchado, né? Que a teta da vaca está inchada, mesmo que você verifica que tem, ou que está saindo sangue ou pus. Antes disso. Então, utilizando imagem digital, você pega o leite, tira foto e tal, a ideia era essa. Tem uma outra pesquisa feita na Itália para verificar defeito de pele vermelha, né, em carne crua de porco. Outra feita também em Brasil, Argentina, com participação da Universidade Federal da Paraíba também. Determinação de teor de polifenóis e umidade no chá. Identificação de adulteração de café torrado, moído, usando espectroscopia. Ferramenta de rastreabilidade de origem geográfica de própolis, né? Própolis argentino também, feito por imagem comum, também Argentina, Brasil. Um método simples de analisar a cor de superfície de alimentos, uma pesquisa feita com participação da Grécia e Estados Unidos. Imagem hiperespectral para analisar a cor do filé do salmão, uma pesquisa também feita em Irlanda e China. Determinação de teor de água, tá? No bife bovino, com imagem hiperespectral, Irlanda e China também. Predição de elasticidade, maciez da carne de frango fresca, utilizando imagem hiperespectral, também China e Irlanda. Detecção e classificação de fungos em laranja por meio de imagens digitais. Isso aqui feito pela Embrapa no Brasil, certo? Uma pesquisa, inclusive, antiguinha essa aqui, tá? Todas as outras, eu estou trazendo o estado da arte de 2013 para cá. Então, 2013, 14, 18, são pesquisas bem mais recentes. Essa aqui é uma pesquisa mais antiga, da Embrapa, que é um órgão que o Brasil tem que se orgulhar, que faz muita pesquisa
desde o plantio até a fruta ou o legume para consumo em si, né? A avaliação da qualidade, olha que legal, da qualidade interna do ovo, usando imagem hiperespectral do ovo. Você tira a foto do ovo, a imagem hiperespectral, para saber se internamente o ovo está bom. Isso aqui é muito jóia, essa aqui, ó. É uma parceria entre a China e a Austrália. E tem um outro estudo interessante, que são técnicas de processamento de imagem para detecção de doenças em plantas. Isso aqui é um estado da arte, tá? Esse estudo mostra 60 outros estudos no mundo, tá? Então, assim, eu dei um pequeno estado da arte das pesquisas que existem hoje, né? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, esse estudo aqui, ele fala de 60 outros estudos que existem. Se alguém quiser algum desses artigos ou conversar um pouco mais, falar sobre isso, meus contatos vão estar no final. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente troca umas ideias, eu posso passar os artigos para vocês, ou até, quem sabe, desenvolver uma pesquisa, né, em conjunto, tá? Aqui, não sei se dá tempo, mas eu queria mostrar 3 aplicações. Eu vou mostrar só a última, mas vou falar das 3. Essa empresa Nautical é uma empresa chilena, certo? Ela é apoiada pelo CEO da Amazon. O que ela faz? Ela utiliza algoritmos, né, inteligência artificial, para desenvolver receitas vegetais, tá? Para fazer o quê? Com que o onívoro tenha a capacidade de, assim, que a receita, na verdade, dê ao onívoro, uma pessoa que come carne, a sensação de que o alimento ela é bem palatável para esse paladar onívoro e tem uma textura boa também. Mas tudo é vegetal, certo? Então, uma pesquisa nesse sentido. Existe uma outra empresa, se não me engano, do Bill Gates, chama Impossible Foods, que está no mesmo caminho, tá? Tem essa empresa islandesa chamada Marel, que ela desenvolveu um sistema que, na verdade, esse sistema foi desenvolvido em uma tese de um estudante, certo? De uma universidade da Islândia, e essa tese fez o quê? Fez com que ele melhorasse os cortes dos peixes para que fossem mais precisos e, com isso, ele tivesse um ganho na indústria, tá? Isso utilizando imagem digital. E tem essa empresa Winnow. Eu ia mostrar aqui um vídeo, mas acho que não dá tempo mais, porque já são 9h30, aí era 1h30, eu atrasei um pouco, então a culpa não é de vocês. Essa empresa Winnow, ela desenvolveu um sistema para acompanhar o lixo dos restaurantes. Então, o que ela faz? Vocês clicarem nesse botãozinho aqui, tá? Se eu clicasse, ia mostrar umas imagens, mas a gente está meio atrasado, eu não vou fazer isso. Tem uma câmera que é colocada em cima de uma lixeira, e tem uma balança embaixo. Toda vez que você coloca o lixo, a câmera, ela tira uma foto do lixo que vai ali e ela detecta quanto daquele produto você está desperdiçando. No final do dia, ela vai te dar um relatório falando, ó, você desperdiçou tantos quilogramas de ervilha, tantos gramas de salsicha, etc. e tal. Para quê? Para que a empresa possa gerenciar esse desperdício e descobrir o que as pessoas mais comem, menos comem, o que devolve, para evitar o desperdício de alimento. A quantidade de alimento desperdiçada em restaurante, ela é imensa. São milhões de dólares de alimento, em toneladas de alimento que é desperdiçado em restaurantes. E a quantidade de gente que passa fome no mundo é muito grande. Então, se você desperdiçar essa quantidade, reduzir esse desperdício de alimento, lá no final, pelo menos, lá no restaurante, isso vai fazer com que sobre mais alimento e isso vai reduzir o preço do alimento, tá? Porque se eu reduzir o alimento, vai fazer com que a oferta aumente, então vai reduzir o preço. E já tem surtido efeito, todos os restaurantes que usam esse sistema, eles têm mostrado satisfação. A redução é, em média, 50%, mas há restaurantes que falam que reduziram 75% do lixo com a utilização disso aqui, tá? Que são aplicações que já ocorrem, que são práticas, tá?
Então, agradecer a vocês, então, a paciência de ficar 1h30 comigo aqui, ouvindo a respeito desse estado da arte, das pesquisas em controle de qualidade, utilizando inteligência artificial. Esses são meus contatos, tá? Como eu sou um cara moderno, né? Tem até meu Instagram aqui, meu Twitter. Pode perceber que meu Twitter é antigo, né? É Marcilon mesmo, tá? Então, acho que primeiro o Marcilon. O Twitter acordou, fui lá e fiz minha continha no Twitter. É igual o LinkedIn, também é Marcilon, certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Eu queria, então, passar a palavra agora à professora Luciana, para ela encerrar, e eu agradeço imensamente o convite novo e a paciência. Tá, muito obrigado. Nós que temos que agradecer você, Marcelão. Foi excelente a palestra e acho que agregou muito aos alunos, aos participantes. E eu queria saber se tem alguma pergunta antes da gente encerrar. Eu acho que, embora tenha passado um pouquinho do tempo, eu acho que dá para possibilidade de algum questionamento, alguma questão de algum dos participantes. Deixa eu ver aqui, eu estou olhando. As análises foram feitas em Python. Na verdade, esses aí, apenas uma pesquisa foi em Python. O resto foi MATLAB, tá? O pessoal usou o MATLAB, se quiserem. Só um usou Python. Eu não lembro qual foi o Python, mas apenas uma usou Python. Ok. Marcelão, eu tenho uma pergunta, porque assim, as tecnologias, elas são fantásticas, né? Então, a gente vê que a gente consegue aí resultados excelentes. Agora, minha pergunta é o seguinte, você tem alguma estimativa do valor agregado a esse alimento? Por exemplo, essas maçãs que vão ser que utilizariam essa tecnologia, isso vai agregar em valor, em preço de mercado? Já existe quanto mais cara ela ficaria? É isso que eu gostaria de saber. Olha, essa pergunta é interessante, né? Porque é o seguinte, a ideia, na verdade, voltando ao exemplo que eu dei lá do pessoal da como é que chama a empresa? Eu esqueci o nome da empresa, gente. Vou ver se pode. Falei, eu esqueci o nome da empresa. O Icon? A última. Acho que é o Ano, né? Deixa eu ver o nome da empresa aqui. Winnow, por exemplo. A ideia da Winnow, na verdade, quando ela utiliza isso, ela, basicamente, o que ela faz é reduzir custo, certo? Reduzir custo. Então, isso gera duas possibilidades. Porque eu tenho muitos restaurantes, por exemplo, em Dubai, utilizando aquilo. Ou seja, ou você aumenta a possibilidade de aumentar a lucratividade, porque em um ano você paga aquele equipamento com aquele equipamento lá, você com a utilização dele, é um sistema, não é um sistema. Tá? Com um ano, eles pagam o sistema. Ou seja, então ele consegue reduzir custo. O que você vai fazer com isso depende do empresário e depende do mercado. Tá? Se você se sobra mais alimento no mercado, a tendência é o preço reduzir. Então, isso fica melhor para a população. Tá? Agora, obviamente, voltando, vamos pensar assim no caso de se eu consigo pegar a maçã, selecionar a maçã, ter assim, aquela história de maçã seleta, obviamente que se ao longo do processo a maçã foi machucada, eu vou ter que descartar aquelas maçãs, não vou vendê-las, a maçã seleta, ela vai ter que ser mais cara. Então, quem quiser uma maçã de qualidade, enquanto todo o processo, toda a cadeia não melhorar, aquela maçã seleta, que eu vou utilizar um processo para aquilo, a pessoa vai pagar mais caro por ela, porque ele vai querer uma maçã seleta, certo? É essa a ideia. Tem uma pergunta aqui do Diogo Fernandes. Eu acho que dá tempo de responder. Vamos lá. Você consegue ler aí, Marcelão? Estou tentando ler, deixa eu botar meu óculos. Do ponto de vista, por que você acredita que os modelos de
processamento digital de imagem está no estado da arte, sendo que atualmente vários modelos e CNN para esse problema. Olha, na verdade é o seguinte, já existe, na verdade, modelos práticos de processamento digital de imagem, né? E processamento digital de imagem, ele é interessante porque ele é barato, ele é prático, e eu posso utilizar, por exemplo, nesse negocinho aqui, né? Eu posso utilizar aqui. Então, se eu quiser utilizar, e eu não sei, tem uma pesquisa, eu não lembro qual que é a pesquisa agora, mas e é no Brasil. O pessoal utilizou, ainda colocou assim, colocou a marca, né? Falou assim, ó, utilização de iPhone para detecção de não sei o que lá. Eu não lembro qual que é. Ou seja, isso mostra uma grande praticidade de utilizar um equipamento largamente utilizado. Mas se tiver um inspetor de alimentos do Sistema de Inspeção Federal, ele vai inspecionar a carne lá não vou falar o nome de empresa, né? Numa empresa qualquer. Aí ele vai lá e só pega e tira uma imagem lá e já sai falando que aquela carne é boa ou ruim, que tem muita água que não tem. Ou seja, isso que é interessante. Mas o grande problema, talvez, ainda está no estado da arte, e o pessoal ainda está pesquisando, pode ser falta de incentivo da indústria, ou reconhecimento da indústria dessa capacidade. Mas a Wino, por exemplo, mostra que é possível utilizar, certo? Que é bem prático utilizar isso, né? E aproveitando, o Felipe fez uma pergunta, eu vou responder mais uma, né? Ele falou para o que eu estou fazendo, né? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa para verificar a adulteração de etanol utilizando imagem digital. A ideia é tentar fazer isso bem popular. Não sei se nós vamos conseguir, porque a complicação que na prática, na vida, lá no dia a dia, eu consegui colocar o etanol num equipamento ou conseguir tirar uma foto de uma maneira, porque eu vou ter diferentes tipos de insolação e tal, tem que desenvolver um filtro para isso. Mas é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? O Felipe está falando que ele faz parte do grupo de pesquisa que a gente está fazendo isso, certo? Legal. Eu tenho mais uma pergunta com relação a você falou da cachaça, né? Você acha que esses algoritmos, você consegue detectar metanol na cachaça? Que é um dos problemas, né? Conseguiria? Eu acho. Inclusive, é uma das coisas que é o meu próximo estágio que eu vou tentar fazer com o metanol, tá? Porque a cachaça é um metanol, né? Eu vou tentar ver se a gente consegue detectar metanol dentro do... Na hiperespectral, eu tenho quase certeza que consegue, certo? Sim. Na câmera comum, porque assim, o que existe? O que é a ideia? Inclusive, aquela pesquisa que eu achei interessantíssima, que o Clarimar estava no grupo, né? Da cachaça, ele fez vários filtros, é interessantíssimo, porque ele foi tirando, usou filtro passa baixa, passa alta, foi tirando aqueles ruídos que existiam e deixar quase que a imagem crua para detectar o que é basicamente a cachaça. Então, na verdade, o que você faz? Você pega tira foto de uma cachaça com etanol e uma cachaça com metanol. E aí você vai fazer que o sistema aprenda com aquilo. Aí eu tenho que ver qual é o melhor algoritmo para isso. Né? Tenho que testar vários. Então, com o etanol, ele vai ter uma quantidade, por exemplo, de refletância, uma quantidade de tons de cinza. Aí eu tenho que ver, inclusive, que espaço dimensional é mais interessante, se eu vou usar RGB, escala de cinza, LAB, HSI, né? Vou fazer aquele tipo de filtragem, tá? Mas eu acho que tem, sim, possibilidade de fazer. E nós vamos tentar fazer, inclusive, com o etanol combustível. A gente pode até fazer um né? Da cachaça. Cachaça pra gente, para pesquisa, tá, gente? E o metanol também, a gente pode juntar para fazer a mesma pesquisa. Juntar, fazer um grupo, né? Deixa eu ver, eu acho que a gente tem tempo para mais uma questão, porque já está aí 15 para as 10 e a gente já tem uma outra atividade às 6 horas. O Wendel, ele fez uma pergunta, Marcilon, e eu acho que ficaria sendo a última questão para você responder. Olha, não estou enxergando, não. Quem?
Wendel, a ideia da pesquisa seria chegar ao ponto de disponibilizar um app para o cliente final tirar foto pelo celular, para assim saber se o etanol no posto foi adulterado? Essa é a ideia. Exatamente, essa é a ideia, tá, Wendel? Porque seria ótimo. Só que, assim, eu falei, tem várias complicações, né? Porque, assim, a hora do dia que eu vou tirar, o tipo, o vidro que está ali, ou se eu for pegar o etanol e colocar. Então, assim, essa parte está complexa. Então, primeiro, a gente vai fazer a pesquisa em laboratório, e aí depois a gente vai começar a fazer em campo, passar isso para o aplicativo e desenvolver filtros que dê essa possibilidade, certo? A ideia é justamente essa. Mas falta um pouco de apoio também, e né, não é fácil no Brasil fazer pesquisa, certo? Apoio Não. é complexo. A gente vai ver se a gente monta melhor esse projeto, para tentar um apoio da FAPEG, que eu acho que a gente até consegue. A FAPEG é um organismo do Estado que fomenta a pesquisa. Inclusive, agradeço muito a FAPEG, porque a minha pesquisa foi fomentada pela FAPEG. Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue esse fomento pela FAPEG também. Tá? Ótimo, excelente. Então, gente, olha, eu gostaria então de finalizar, né, essa parte da nossa manhã, agradecendo mais uma vez você, Marcilon, pela disponibilidade. Você sempre muito gentil com aí a engenharia de alimentos e sempre tem uma relação boa conosco. E assim que eu fiz o convite, Marcilon prontamente se disponibilizou a vir falar conosco sobre a inteligência artificial e relacionada aos alimentos. Foi muito importante, eu acho, a sua fala. Eu acho que contribuiu, abriu a visão de muitas pessoas das possibilidades que nós podemos trabalhar hoje, né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer a você, agradeço a todos os participantes e que tenham uma boa semana aí de congresso e um bom finalzinho de manhã, tá ok? Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, gente.